Olá a todos, um prazer estar aqui. Olá àqueles que estão nos acompanhando. E um prazer a gente poder falar sobre o que fizemos aqui na educação. Eu queria, então, fazer uma menção especial à Yara Wortmann, minha adjunta, que vai me acompanhar nessa apresentação. Eu vou fazer uma apresentação de algo em torno de 30 a 35 minutos sobre o que nós fizemos, sobre o que aconteceu nesses 4 anos e as políticas que desenvolvemos. Ela vai fazer uma fala final e depois, então, nós abrimos para as perguntas. Eu gostaria de começar dizendo que o trabalho que foi feito, para que vocês compreendam o trabalho que foi feito na educação, vocês têm que pensar que esse trabalho foi um trabalho reestruturante. Né? Então, quando a gente pensa em trabalhos que a gente pode chamar de pequenas revoluções, a gente tem que pensar que estruturas profundas foram alteradas. E é isso que aconteceu na educação. Então, na educação, o que nós vamos apresentar para vocês, o que eu vou apresentar para vocês, é um relato das mudanças que nós fizemos, mudanças estruturais que nós fizemos na educação. O foco, tá, o objetivo estratégico do nosso trabalho é esse que está colocado aqui. Então, 2 coisas estão em negrito nessa descrição, porque elas realmente são centrais. Uma é o foco no aluno. Então, desde o início, se nós temos que fazer uma mudança estrutural na educação, a quem que nós vamos beneficiar? O aluno. Então, o foco era no aluno. E o segundo ponto, muito importante, era pluralidade. Pluralidade de modelos de oferta, pluralidade de concepções educacionais, pluralidade de modos de financiamento da educação. Então, 2 conceitos muito importantes. Tá? E esses conceitos foram desenvolvidos fortemente ao longo desse tempo, e toda mudança estrutural, ela leva um tempo para amadurecer e apresentar os seus grandes resultados. Então, é muito importante aqueles que nos acompanham e aqueles que vão assumir o governo compreendam, porque eles vão ter que tomar uma decisão sobre deixar que essas mudanças amadureçam, ganhem densidade ao longo do tempo, ou não. Mas, por isso, eu estou frisando bastante desde o início que, realmente, desde o primeiro momento em que nós começamos a trabalhar na secretaria, a perspectiva era de fazer mudanças estruturais. Por que fazer mudanças estruturais na educação? Porque Porto Alegre vinha de muito tempo com resultados de aprendizagem muito aquém das possibilidades que a cidade, que o setor público da cidade, tanto a rede pública não estatal, que é a rede comunitária, quanto a rede municipal, poderiam dar. Então, a avaliação era a seguinte: as condições de oferta de educação em Porto Alegre eram, comparativamente a outros municípios, razoáveis. Né? Nós vamos ver dados aqui que vão mostrar isso. Então, não era uma questão de incrementar aquilo que estava acontecendo, porque aquilo que estava acontecendo há um bom tempo, e o resultado era ainda ruim. Era inaceitável, na verdade. Então, nós precisávamos fazer mudanças realmente estruturais. Okay? 3 foram os eixos de ação que nós usamos no nosso trabalho. E eu vou fazer essa apresentação, mais ou menos seguindo esses 3 eixos de ação, sobretudo os 2 primeiros, que são aqueles mais evidentes para o usuário, para o aluno, né, que está lá na ponta. O primeiro, então, é a qualificação das escolas comunitárias, tanto com recursos financeiros quanto com capacitação de pessoal. O segundo era a melhoria na gestão das escolas estatais e a mudança na atuação da Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação, ela se ocupa diretamente com 2 redes de educação. Uma rede comunitária, isso já existe há muitos anos, né, existia há muitos anos na Secretaria. Se ocupa da rede pública estatal. A rede comunitária não era conhecida como rede comunitária, era conhecida como uma rede conveniada, de escolas conveniadas. Isso se devia ao tipo de legislação que orientava a relação entre o município e as escolas, que era a 8666, a Lei 8666. Né? E se ocupa também, então, da rede pública estatal. E esta secretaria desempenhava um papel específico com relação a essas 2 redes, né? Mas, sobretudo, um papel
fortemente orientado para a rede pública estatal. Então, ela estava muito dedicada ao trabalho com a rede pública estatal, embora a rede comunitária, né, atendesse, né, 3 vezes mais alunos na educação infantil do que a própria rede municipal de educação infantil. Então, era uma rede importante, era uma rede de atendimento muito importante. Fazer uma mudança estrutural no funcionamento da rede comunitária, que nós passamos a chamar comunitária por conta do marco regulatório, e fazer uma mudança estrutural na rede municipal implica também em mudar a concepção de trabalho da própria secretaria, a estrutura da secretaria, o papel que a secretaria considera para si na condução do processo educacional. E esse é um processo, e esse papel, desde o início, nós queríamos um papel que fosse exatamente isso, gestora do sistema de ensino de Porto Alegre e capaz, então, de promover a sinergia entre essas redes, provocar a qualidade nessas redes, né, fazer a avaliação independente desses resultados, de modo a promover uma melhor aprendizagem para o aluno. Então, nós fizemos todo um trabalho, vocês vão ver, de redefinição da secretaria, de modo que ela tivesse condições técnicas de prestar um serviço que não fosse uma segunda zeladoria das escolas, já que elas também cuidam da própria zeladoria, né, e que ela não ficasse com questões menores, e que o centro da secretaria fosse o setor pedagógico. E é muito importante a gente ter isso em vista, porque o centro de funcionamento da secretaria, olhando a dinâmica na secretaria, estava nos recursos humanos, que atendiam basicamente os municipários. Então, o setor de maior relevância na gerência da rotina da secretaria eram os recursos humanos. Não faz sentido. A escola não pode ser orientada, não pode gravitar em torno do professor. Ela tem que gravitar em torno do aluno. Os professores têm que estar a serviço do aluno. E a secretaria tem que estar de olho na aprendizagem do aluno. Tudo mais é meio para esse fim. Muito bem, vou falar então para vocês, na primeira parte desta exposição, sobre as escolas comunitárias ou escola pública não estatal. Quando nós assumimos a secretaria, a Lei 13.019, que é a Lei do Marco Regulatório das Organizações Sociais, essa lei deveria ter sido aplicada na cidade, aliás, no Brasil todo, até 2016. A cidade não tinha feito essa transição ainda, então nós solicitamos um ano para fazer a transição. Nós fizemos o ano de 2017, uma transição para o marco regulatório das organizações sociais, que é a Lei 13.019. Então, isso era o que nós tínhamos, 8666, leis e licitações, passamos para o marco regulatório, e aí nós não temos mais convênio, nós temos parceria. A lei do marco regulatório é uma lei bastante melhor para a relação do ente público com a sociedade civil do que é a lei de licitações. A lei de licitações é completamente inadequada para o tipo de prestação de serviço que nós fazemos na educação. Então, era muito importante fazermos essa conversão para o marco regulatório. E a conversão para o marco regulatório dependia de que as entidades também se qualificassem para assumir a parceria mediante o marco regulatório. Já que as exigências do marco regulatório são maiores, né, do ponto de vista específico da prestação de serviço educacional, por exemplo, que é o nosso caso, do que a lei de licitações. Passamos o ano de 2017 fazendo essa preparação, e é claro que isso não pode ser feito sem recurso. Então, nós anunciamos para as entidades, e que de fato foi realizado, um aumento, que foi o maior aumento jamais dado para as entidades comunitárias, que valeria a partir, nós vamos ver esses dados aqui, a partir do ano de 2018. Então, 17 era a transição, uma vez que nós fizéssemos a transição entre 17 e 18, nós remuneraríamos de modo diferente a essas entidades, nós daríamos um aumento, e demos um aumento de 30% naquele ano, e depois demos mais 15%, nós vamos ver esses dados.
Então, nós saímos de alguma coisa como 300, em torno de R$300, e hoje nós estamos em torno de R$600, mas essa era uma transição prevista. Nós precisávamos dar mais recursos para que elas pudessem se qualificar e se colocar, então, como escolas comunitárias. Hoje, a situação dessas instituições é que nós fizemos a cada naquela virada, fizemos um termo de parceria por 2 anos, justamente na perspectiva de que, depois de 2 anos, nós teríamos o decantamento da rede, né? A decantação de qualidade da rede, e com as que estivessem ainda ativas e funcionando e qualificadas, nós faríamos termos mais longos, e fizemos, de fato, no início desse ano, fizemos aí um termo de parceria por 5 anos, que é o máximo que a lei permite, e essas instituições, então, hoje têm uma perspectiva de longo prazo, de mais longo prazo, mas é o limite que a lei dá, e um conjunto de exigências que foram se somando ao longo do tempo. Elas teriam que qualificar o seu pessoal, elas teriam que colocar pessoal melhor formado nos seus quadros, e, finalmente, como nós veremos, professores graduados nos seus quadros. Isso é uma grande revolução para a educação infantil. Nós estamos falando de um grupo que atendia 19 mil crianças, hoje atende em torno de 22 mil crianças, então é um impacto gigante que nós temos nas nossas crianças. Então, essa modificação foi feita, foi bem sucedida. Nós tínhamos 227 instituições lá em 2017, viramos o ano de 2018 com 215, hoje nós temos 207, mas temos mais de 3 mil vagas adicionais ao sistema, mostrando que nós aproveitamos melhor, inclusive, aquilo que essas entidades tinham a oferecer. Muitas entidades foram desqualificadas, outras desistiram, porque justamente não era aí a sua expertise, né, a sua vocação. Muitas tinham uma outra vocação, algumas tinham uma outra vocação, que era a vocação de assistência social, se qualificaram para assistência social e não ficaram, então, na educação. Aqui está o aumento, então, que nós fizemos. Nós saímos de R$333 em 2016, hoje estamos com 603, tá? E a perspectiva é que nós vamos chegar a mais. Eu vou mostrar esse gráfico para vocês, mas tem um dado importante aqui nesse número de 724. Nós percebemos que nos editais, o acesso a essa rede, a rede comunitária, se dá mediante o marco regulatório por edital. Então, nós percebemos que havia pouca oferta de vagas para certas regiões da cidade. Nós precisamos, então, aumentar essa oferta, mas tínhamos uma dificuldade, que era a dificuldade da oferta, né? Não aparecia essa oferta. E, muitas vezes, as entidades que queriam se colocar eram pequenas, entidades com até 60 alunos. A entidade com até 60 alunos tem dificuldade de se manter, por uma questão de escala, com o valor que nós estamos pagando. Então, nós acrescentamos 20% sobre esse valor. Então, na verdade, essas recebem R$ 724 já hoje, é um adicional de 20%, de modo que elas se tornem viáveis, né, com poucos alunos, e isso, então, dá mais capilaridade à oferta de educação infantil. Nós estamos vendo, então, ao longo desses 4 anos, nós fizemos 30 editais, então acumulamos uma boa experiência em editais e melhoramos muito, aprendemos muito nesses editais, e foi aprendendo que a gente, inclusive, aumentou e remunerou melhor esses grupos, essas escolas menores, para que elas tivessem, então, um incentivo para a oferta. Esse se mantém, inclusive, nesses processos nesses termos de parceria de 5 anos. Essa é a tabela, então, dos próximos anos. Essas entidades estão gozando da plena vigência do termo de parceria, e lá, em 2024, elas vão estar recebendo R$ 791. Qual é a contrapartida exigida? Que lá em 2024 haja pelo menos um professor graduado em cada uma dessas, em cada uma das salas que essas instituições oferecem. Nós estamos aqui falando um universo entre 1.500 e 2.000 pessoas que vão ser graduadas
para oferecer educação infantil. Então, a partir de 2024, não se aceitará mais, na parceria com a prefeitura, entidades que não tenham professores graduados em pedagogia, para ofertar o serviço. É um grande ganho, isso é uma mudança muito grande. Esse aqui, então, é o quadro dos aumentos que nós fomos dando, e pensando na qualificação desses professores, nós tomamos medidas para ajudar a que a qualificação acontecesse. Nós estamos falando de um contingente muito grande de pessoas e um tempo relativamente curto. Né? O ano de 2020 dificultou, porque nós estávamos em plena execução dos nossos projetos de qualificação docente, mas eles estão em vigor, os contratos estão em vigor, os termos de parceria estão em vigor, e a gente tem que ir atrás, e caberá, então, ao próximo governo fazer valer e ajudar essas instituições e também cobrar que elas tenham realmente essa qualificação. Nós começamos, quando fizemos o primeiro termo de parceria, nós exigimos que houvesse ali, então, uma formação técnica, né? E só depois, então, colocamos nos termos a formação em nível superior. Nós já tínhamos, né, em vista a formação de nível superior, mas para fazer a formação de nível superior, elas têm que terminar o ensino médio. Então, nós tínhamos que fomentar a conclusão do ensino médio, e foi isso que nós fizemos nos primeiros 2 anos de parceria. E a prefeitura tem 2 escolas que formam em nível técnico no normal, né, que é o Liberato Salzano e o Emílio Meia, e nós demos a elas, então, um papel preferencial na formação. Essas vagas foram oferecidas, e fizemos um movimento com essas escolas, que é um movimento de transformá-las em polos da Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil é uma parceria com a CAPES e a URGS. A CAPES é a que dirige a Universidade Aberta do Brasil, justamente para a formação de professores. E no caso de Porto Alegre, ele abriu uma seção que é justamente fazer a formação de professores em pedagogia, o que já não é mais feito, porque há um número suficiente de professores, mas nós tínhamos um caso específico, nós tínhamos uma demanda específica que era das pessoas que estavam nas escolas comunitárias. O nosso objetivo era qualificar as pessoas que já estavam lá, né, e não desempregá-las e contratar outras pessoas qualificadas. Não, nós estamos falando de, sobretudo, mulheres que estão na periferia e que atendem essas creches, e, portanto, é uma fonte importante de renda e de remuneração, e nós queríamos que elas se qualificassem e chegassem, então, a estar graduadas, recebendo um salário maior. Inclusive, aí, o piso, que é o piso do professor, porque, uma vez qualificadas, graduadas, elas vão receber o piso do professor. E essas 2 instituições, então, estão prontas a receber isso. Nós temos aqui que completar o processo com a CAPES. A pandemia impediu a última visita em loco, né, e impediu também que se fizesse o edital da URGS. A URGS tem que fazer o edital, chamar, e aí nós somos parceiros para formar professores. Também fizemos uma parceria com a Unicinos. A Unicinos ofereceu 40 vagas já esse ano. Essas vagas foram preenchidas, estão sendo formadas, então, essas pessoas, e procuramos parceiros na cidade. Eu vou falar de um outro projeto importante, aí em parceria com a Unesco, mas também com o empresariado local, que é o Fundo Cidadania para a Educação, com vistas à formação desses professores. Aqui, fortemente, estão centrados na educação infantil. Bom, mas nós demos um passo a mais no que diz respeito à educação comunitária. Nós tínhamos que aproveitar, claro, e esse é um sentido, eu acho, da boa gestão, né? Aquilo que já está, né? Você segue o veio da rocha, você não vai contrário à rocha. Então, aquilo que existia era educação infantil, nós tínhamos que qualificar. Mas nós queríamos ir além. E aí nós abrimos, então, as primeiras escolas fundamentais, ou comunitárias de ensino fundamental. O que é isso? Isso são escolas que oferecem educação fundamental, pública, gratuita, mas não é estatal. Então, nessas escolas, e foram escolas, a primeira delas foi a Pequena Casa da Criança, já era parceira da prefeitura na educação infantil. Nós, então, apresentamos, discutimos o projeto e desenvolvemos e começamos a Pequena Casa está no seu 3º ano, completando agora o seu 3º ano de funcionamento, né? Atendendo alunos até o 5º ano. Depois fizemos um projeto muito interessante, muito rico, com a Aldeia Lumiar. A Aldeia já era uma entidade parceira do município na educação infantil.
os dirigentes da aldeia fizeram um contato com a Lumiar se interessou pelo projeto de Porto Alegre, se interessou pelo que nós estávamos fazendo em Porto Alegre, e aí ela ofereceu à aldeia a sua metodologia. A metodologia Lumiar é conhecida internacionalmente, e, de fato, ela tem escolas na Holanda, tem escolas nos Estados Unidos, tem escolas na Inglaterra, tem escolas de luxo ou de elite em São Paulo, e abriu a sua primeira experiência com a metodologia parceira de uma escola comunitária. E a aldeia tem hoje 145 crianças, e é porque ela atende o primeiro ciclo. O primeiro ciclo deles é o primeiro, segundo e terceiro anos. A partir do ano que vem vão se juntar mais 100 crianças, porque nós vamos ter essas crianças migrando para o segundo ciclo, quarto, quinto e sexto, e finalmente depois o último ciclo, então elas vão chegar até o 9º ano. Então está em franco desenvolvimento essa experiência, muito bem sucedida, muito interessante, vale muito a pena conhecer pluralidade de modos, de metodologias pedagógicas, é uma experiência nova no setor público. As crianças que vão aqui são crianças que passam por um processo de inscrição, como qualquer outra criança que vai para a rede municipal de Porto Alegre. Portanto, eles não escolhem alunos. Os alunos são levados a eles, assim como qualquer aluno chega a uma escola pública municipal. Então, esse é o sentido profundo de uma escola pública. Ela não pode escolher alunos, ela tem que receber os alunos e dar conta desse aluno que ela recebe. E também fizemos uma experiência com a Madre Rafo, e essa é uma experiência também muito interessante, singular. A Madre Rafo todas essas são organizações sociais sem fins lucrativos. Isso é uma exigência da lei do marco regulatório. E a Madre Rafo, ela atendia alunos da prefeitura, atendia alunos com filantropia, mas também alunos que pagavam e pagam pela escola. Então, nós convertemos os alunos que ela atendia pela prefeitura para alunos dentro do marco da 3019. Então, ela se tornou uma escola comunitária, embora tenha, além dos alunos da prefeitura, alunos de filantropia e também alunos pagos. Então, o modelo funcionou bem. E nós estamos, neste momento, com um edital na rua para o atendimento de uma escola fundamental, nessa escola que é a Plácido de Castro. Há um outro edital para uma escola que vai ser educação infantil no início, mas a perspectiva é que ela também alcance os outros níveis à medida que esses alunos, então, se formem ali. Então, nós estamos aí no horizonte de aumentar este conjunto de escolas, no médio prazo, para pelo menos 5 escolas. E vou falar um pouquinho mais desses editais no que a gente tem aqui pela frente. Fomos também além no que diz respeito à educação comunitária. Nós temos um trabalho de educação integral. Educação integral já existia no município, em projetos, muito baseado em projetos nas escolas, projetos que os alunos frequentavam de maneira muito irregular. Educação integral, para ser considerada integral, tem que ter um atendimento de pelo menos 3 horas adicional ao turno regular, e isso não era o caso, e nós ordenamos isso. Então, fizemos um trabalho de organização do turno integral e fizemos também um trabalho de qualificação das parceiras que faziam o turno integral. Convertemos todos os contratos também para 13019. E este ano fizemos um passo adicional, que é o passo de oferecer nas escolas educação integral apenas mediante parcerias. E isso é um passo importante, porque isso nos libera recursos humanos para o turno regular, recursos humanos municipários para o turno regular, e cria aí uma possibilidade interessante de diversidade na oferta do turno integral. Ganhamos para o turno integral parceiros novos e interessantes, dentre eles o Museu Iberê Camargo, desenvolve um trabalho excelente com a educação integral. O Besouro, que tem os maker space em escolas nossas, são em 4 escolas, 2 deles são em containers fora dos prédios das escolas, 2 são dentro da escola, e ali com um espaço, uma metodologia específica. Então, sempre na ideia de diversidade do modo do financiamento, do modo de gestão e também diversidade pedagógica. Organizamos em pelo menos 3 horas diárias, com o professor,
2 horas com monitores. De modo que a escola, então, tem, a partir do turno regular, vocês vão ver um horário que eu vou mostrar ali na escola, ela tem, então, o acompanhamento dessas entidades e depois a oferta do turno integral. Isso foi bastante prejudicado, porque era o ano que nós íamos rodar isso integralmente, pela pandemia. Essas entidades continuam parceiras, estão mantidas, nós conseguimos que elas se sustentassem ao longo desse período e elas estão prontas a continuar. Na verdade, elas estão oferecendo o serviço. Nós temos poucas crianças atendidas no momento, mas elas estão oferecendo o serviço. Isso está montado. E temos também edital na rua para ampliar essas vagas e trazer parceiros, inclusive, de outros estados do país. São editais com alcance nacional, né? Então, quando os editais já estão andando, a gente vê que há parceiros interessados em vir de outras cidades, de São Paulo, do Centro-Oeste brasileiro, para Porto Alegre, para oferecer esse serviço. E passaram a contar, então, no histórico escolar das crianças. Nós oficializamos o trabalho de educação integral. Quando o aluno sai, ele recebe, então, e aí o acompanhamento é melhor feito. Também nós fizemos um passo adiante com respeito à educação de jovens adultos. Nós fizemos a primeira parceria de oferta de educação pública não estatal, pela 13019, de um curso de jovens adultos. Nós temos ofertas nas nossas escolas, a nossa terminalidade nas escolas públicas estatais não é satisfatória, né? E nós vivemos, então, abrimos a possibilidade, procuramos parceiros, encontramos o primeiro parceiro, que foi esse do Centro Histórico, o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato formou 243 alunos já, a parceria está em vigor, a parceria tem mais um ano, e fizemos agora uma novidade também, que é um registro de preço para a compra de oferta, né, de EJA em formato EAD. Nós estamos na pandemia, uma situação muito difícil, nós sabemos que as pessoas precisam e vão precisar ainda mais de qualificação quando terminar essa pandemia, nós queríamos dar essa chance, então há um pregão feito, um registro de preço feito, aqui a perspectiva são 300 vagas, isso pode ser aumentado com o registro de preço, e agora tem que ser ofertado para que as pessoas recebam, então, a sua educação de jovens adultos com um tablet, com internet, até a conclusão do curso. Então, esse é o pacote, né? Quem se habilitar a oferecer essas vagas terá que dar isso para os alunos, de modo que a gente possa realmente avançar significativamente na conclusão do EJA. E aqui, então, os editais que nós temos abertos. Nós temos aberto 2.150 vagas para a educação infantil. Também fizemos uma projeção de que, claro, que precisaríamos de vagas no ano que vem, por conta da pandemia. Nós temos 1.500 vagas para o contraturno. Há um projeto que precisa ser completado, que é o projeto de migração de parte importante dos atendimentos na FASC, de fortalecimento de vínculo para a educação, porque, na verdade, a indicativo desses atendimentos, né, excepcionalmente são para assistentes sociais e, via de regra, são mesmo para a educação integral. Então, nós temos que fazer essa migração. Essa migração, ela favorece ao aluno, para que ele tenha educação integral e não apenas o serviço de fortalecimento de vínculo, que tem um diagnóstico específico para a assistência social. E nós temos as vagas para a educação básica, aquela escola que eu mencionei, e também uma primeira escola comunitária de educação especial. Isso quer dizer o seguinte para vocês que nos acompanham. Porto Alegre tem hoje, em todos os níveis de formação, em todas as modalidades de formação que a prefeitura entrega para a população, ela entrega em formato público estatal e em formato público não estatal, em todos os níveis. Isso foi feito, isso é uma conquista importante, isso fomenta a sociedade civil a participar, e é claro que isso, então, exige da Secretaria a capacidade de coordenar os dois sistemas e coordenar o sistema de educação de Porto Alegre. Uma novidade muito importante no edital que nós fizemos para a educação infantil, que é essas 2.150 vagas, é a possibilidade das escolas, sem fins lucrativos todas, porque isso é 13019, ofertarem vagas para a prefeitura e aí se submeterem a todas as regras de avaliação que eu vou mencionar daqui a pouco.
Então, isso vai ampliar muito as chances de nós termos realmente ofertadas as 2.150 vagas, e isso também é um apoio importante para as instituições privadas, mas sem fins lucrativos, que oferecem educação infantil na cidade, aumentando ainda mais a capilaridade da oferta de educação infantil pública, não estatal. Lembrando que hoje nós compramos vagas por decisões judiciais no setor privado, né? Então essa oferta é uma oferta mais qualificada, porque estas vagas nós podemos avaliar, uma vez que elas assinem um termo de parceria, elas são obrigadas a se submeter aos nossos processos de avaliação e de verificação. Bom, então, isso é o panorama, tá, da educação pública não estatal aqui no município de Porto Alegre, que era uma dos eixos de atuação do nosso trabalho. Claro, o segundo eixo de atuação, muito importante, era a própria rede municipal. Então, esse aí é o quadro da rede municipal, esse é o conjunto das nossas escolas, de todas elas, fundamental, infantil, né? O número de alunos, o número de professores, etc. Então, esse aí é o mapa das escolas, nas nossas escolas públicas estatais. Como eu relatei aqui no início desta apresentação, nós tínhamos um resultado que não fazia jus nem à qualidade dos professores, nem à formação dos professores, nem ao salário dos professores, nem às condições de oferta das escolas. Então, era preciso um trabalho e uma atuação importante de gestão. É claro que o maior problema que a gente pode localizar é um problema de gestão. Nós temos um problema de gestão dessas escolas, elas precisam ser melhor geridas para produzir o melhor resultado. Aqui é um pouco também o diagnóstico. Nós temos a melhor média salarial, hoje está em 8.672. Em 2017, de 2016 para 2017, isso estava perto de R$11 mil. Então, claro, houve muitas aposentadorias e os que ganhavam mais se aposentaram e por isso baixou a média. Nós estamos falando de professores na ativa, tá? São só professores na ativa. E professores muito bem qualificados, né? 84% desses professores têm algum nível de pós-graduação e, portanto, são muito qualificados, têm uma excelente formação e, de novo, isso não conversa com o resultado que a cidade oferece. Bom, o que nós fizemos inicialmente? Algumas coisas era preciso que mudassem imediatamente, para que a escola pudesse ter um funcionamento como escola que fosse mais propício à atividade do aluno. A escola do município era uma escola muito convulsionada por uma série de atividades. Vocês vão ver o horário ali, vão entender um pouco isso. Então, os horários de alimentação na chegada, o horário de alimentação do almoço. Então, você entrava na escola e percebia que a escola estava sempre em movimento, né? E nós não tínhamos uma regularidade na oferta de aulas, e na presença desses professores, de modo que o aluno pudesse realmente fazer progresso. A escola tem que funcionar como escola. Aqui nós estamos andando atrás do clássico, né, da escola funcionar como escola, né, e poder ter um ambiente escolar adequado. A primeira coisa que nós fizemos, então, foi mudar a rotina, mudamos a rotina. Essa mudança da rotina era central nos nossos objetivos, nós precisávamos, todas as disciplinas tinham o mesmo peso no currículo, nós achávamos que não, nós devíamos dar um peso maior para português e matemática, vocês vão ver isso aqui colocado. Nós achávamos que o professor devia estar mais presente na escola, e nós achávamos também que a reunião pedagógica não podia ser feita às expensas da presença do aluno, né, liberando em todas as nossas escolas, todos os alunos, às 10 da manhã, e depois da tarde, às 3 da tarde. Nós estamos falando, à época, um pouco mais até do que os 34 mil alunos que estão aqui colocados. Não faz o menor sentido. A reunião pedagógica é importante, mas ela não pode estar às expensas do aluno. Então, nós fizemos essas 2 mudanças, ou 3 mudanças. Nós mudamos o horário de funcionamento da rotina, passaram a ser 5 aulas em cada dia. Tiramos a folga dos professores, e era assim que é conhecida mesmo, a folga, né? O professor tinha, por conta de uma certa organização
do seu horário um dia em que ele não precisava estar na escola. Então, vocês podem imaginar, tem um dia que esse professor não precisa estar na escola, tem um dia que nós temos a reunião pedagógica, nós vamos comprometendo a frequência e a assiduidade, a relação, o vínculo, a assiduidade desse vínculo entre o professor e aluno. Estamos falando de ensino fundamental, em que a relação entre professor e aluno é chave. Então, nós fizemos essa mudança, deixamos de contabilizar horário de chegada e horário de café da manhã como horário de aula. Horário de aula é horário de aula, são 4 horas todos os dias. Tá? Terminamos com a reunião pedagógica, e, portanto, a reunião pedagógica poderia ser feita, mas deveria ser feita fora do horário de aula dos alunos, sem dispensá-los, né? E mudamos aí matemática de 3 para 4, matemática e português. Aqui nós temos um quadro de como é que era a grade, né? Então nós podemos dizer que era uma grade muito mais confusa para uma grade muito mais linear de atividades. O aluno chega, tem 3 aulas, tem intervalo, o intervalo é dele, tem 2 aulas, vai para o almoço e depois segue para a educação integral. Então essa foi a medida tomada lá no início do governo, e era uma medida que precisava ser tomada logo no início, porque ela leva tempo para ser assimilada e para ser consolidada. Então, realmente, assim, não se podia esperar mais do que a cidade já tinha esperado para mudar coisas que eram, do ponto de vista pedagógico, inaceitáveis. Bom, aí nós começamos um grande processo de fortalecimento do gestor da escola para que ele produza um resultado adequado na escola municipal. E este gestor é o diretor. Então, era preciso fortalecer o papel do diretor e é preciso também dar recurso para esse diretor, para que esse diretor faça produza melhores resultados e melhore a sua escola. Em meados de 2018, nós subimos pelo menos 137%, o repasse trimestral para essas escolas, e a partir de então eles têm recebido esse repasse. Neste ano de 2020, por conta da pandemia, ao invés dos repasses, apenas dos repasses ordinários, eles vão receber um adicional, que é justamente para ajudar aí nos custos, que eram os custos ligados à pandemia. E muitos diretores fizeram maravilhas. Essas são fotos de reformas que os diretores fizeram com os seus recursos, do PAR, como é chamado esse recurso. Então, o diretor. Eu vou falar mais ainda do diretor para vocês entenderem a concepção. Então, a reorganização da escola em torno do aluno exige uma liderança capaz, uma liderança que tenha um pacto diferente com a escola, com foco no aluno. Né? Recurso, sem dúvida, é importante. É recurso na ponta para aquele que sabe gastar. O segundo ponto importante era a lei de eleição de diretores. Não é só de eleição de diretores, essa é a lei de gestão escolar e eleição de diretores. Então, esta lei é uma lei bastante avançada quando a gente olha o conjunto de leis de legislação semelhante no país, e ela compromete o diretor com resultados de aprendizagem. Pela primeira vez nós temos, de fato, o diretor tem que apresentar um resultado de aprendizagem, e mais, peso maior na votação, na eleição, é dos pais. Então, com isso, nós estamos querendo deslocar, obviamente, o eixo de decisão, da tomada de decisão na escola, dos professores, que é um grupo pequeno, muito organizado, muito qualificado, como nós vimos, para a comunidade usuária da escola. Né? E que, como nós estamos falando de crianças pequenas, são os pais. Então, os pais têm um peso maior, os professores tiveram um peso menor, e os diretores estão comprometidos por lei com resultados de aprendizagem, de modo que a cada ano eles terão que fazer uma prestação de contas para a comunidade, mostrando os resultados de aprendizagem. No primeiro ano, se ele não alcançar o patamar estabelecido, que é 2% sobre proficiência, ele explica e continua o seu mandato. No segundo ano em que ele não conseguir, uma nova eleição é chamada. Ele pode participar da nova eleição, a comunidade pode escolhê-lo novamente, mas uma nova eleição é chamada. Então, a ideia é que nós tenhamos aí um círculo virtuoso de melhoria com um diretor comprometido com resultados de aprendizagem. E, para isso, é claro, é preciso, então, dar, como nós dissemos ali, os meios.
E o diretor, então, ganha uma figura, é uma figura importante, decisiva. Fizemos também com que o vice fosse a escolha do diretor. Se o diretor deixa o posto, o vice assume, mas ele tem que chamar nova eleição. Nós não queremos fazer essa confusão, nós queremos que realmente haja uma liderança importante e que ele tenha os meios, possa escolher as suas pessoas, escolher o seu grupo para produzir um bom resultado, já que ele vai estar aí questionado por esse resultado, sobre esse resultado, num referendo que vai ser realizado, eventualmente, se ele não conseguir alcançar os seus resultados. Muito bem. Para isso, então, nós precisamos de um sistema de avaliação. Ao lado de tudo isso que eu mencionei, está o papel da secretaria, que é de avaliar o resultado e o trabalho. E essa avaliação tem que ser uma avaliação independente. Então, era muito importante ter uma lei, que era uma lei que, digamos, tornasse compulsória a participação na avaliação de resultados, e aí é o sistema de avaliação da educação básica em Porto Alegre, e que foi aprovado há 2 semanas atrás. Eu agradeço muito aqui os vereadores que entenderam a importância e, mesmo nesse momento, aprovaram essa lei. Então, essa lei fecha um conjunto de instrumentos que nós precisamos para, nas 2 redes, fazer avaliação. Essa avaliação começa com o 5º e 9º ano, mas ela não se limita a isso, nós podemos fazer a avaliação de todos os anos, é uma questão de quantidade de recurso, também a avaliação da educação infantil, isso está no horizonte, pode ser feita, deve ser feita, todas as escolas comunitárias têm que participar dessa avaliação, né? Então, agora nós temos um sistema independente que vai mostrar os resultados para ajudar, inclusive, os diretores a saberem quais são as deficiências. Fizemos já, em 2019, a aplicação da primeira prova, de 2 provas diagnósticas, temos a empresa contratada para fazer esse ano, então a questão agora é de aplicar essas provas, fundamental na época da pandemia, vai dizer como é que nós vamos avaliar as crianças na época da pandemia, nós precisamos saber exatamente a prova diagnóstica, nós precisamos saber o que eles não sabem, para poder ajudá-los a aprender aquilo que eles não sabem. Então, sem dados, a escola não pode avançar, a educação não pode conseguir atender ao aluno. Então, isso fecha esse ciclo e completa, né, os instrumentos de gestão a que eu me referia. Vou falar aqui, finalmente, estou me encaminhando para o final, vou falar então, de oferta, tá? Que são números de como é que nós atendemos a oferta em Porto Alegre, que a oferta está em aberto. Nós focamos fortemente em atender a etapa obrigatória, 4 e 5 anos. A etapa obrigatória está atendida desde 2018, final de 2018. Nós estamos com busca ativa, ainda é preciso fazer o trabalho com busca ativa. Há muitos pais que não entenderam ainda que 4, 5 anos é obrigatório, a criança tem que estar na escola, mas nós não temos um déficit de vagas para 4 e 5 anos. Nós tivemos, inclusive, no final do ano passado, fizemos um edital adicional, um chamamento adicional em outubro, em que nós colocamos 500 vagas à disposição, que não tinham sido preenchidas, conseguimos preencher 140 e voltamos essas vagas depois para os editais que nós estamos rodando. Mas temos uma demanda manifesta não atendida de educação infantil de 0 a 3 anos. Tá? É um número que, como vocês vão ver ali, se manteve mais ou menos estável de 2016 a 2019. Não temos um número para 2020, porque nós fechamos esse número no final do ano, e com um ano tão atípico a gente não conseguiu fechar. Então, esse número está aí de colocar 2019, porque nós não temos essa definição. Nós, no ano passado, tivemos 17 mil inscrições na educação infantil. Esse ano fechamos as inscrições há 1 semana atrás, e nós tivemos 12 mil inscrições. Nós não sabemos ainda o que isso significa. Se significa que as famílias não procuraram ainda, que vão procurar mais adiante, né? O cenário, o número não bate bem com o que estava acontecendo no setor privado. Então, aqui há uma situação de alerta, tem que ficar atento, porque a realidade foi essa. Nós provavelmente teremos vagas para todas as crianças que se inscreveram, porque são 12 mil crianças e não as 17 mil, que justamente chegava mais ou menos aqui o que era a nossa demanda manifesta não atendida. Mas precisamos estar atentos a isso, é um resultado ainda suscetível a mudanças no ano que vem. Aqui são um conjunto de escolas que nós entregamos para a população ao longo desses anos, e o número de vagas que estão aí colocadas. Foram obras que foram concluídas, é importante dizer, nós concluímos obras, nós entregamos outras vagas novas em entidades
comunitárias que ofereceram salas novas, etc., mas todas essas escolas nós terminamos e todas foram oferecidas em editais para organizações sociais. Todas elas. E esse é, então, o resultado, o balanço geral desses anos. 3.200 vagas ao longo do tempo, mais 2.150 vagas, que são essas que estão nos editais hoje, na rua, sendo concluídos. Esse é um projeto que fica como um legado para a próxima gestão. É um projeto que eu, pessoalmente, cultivei desde o primeiro momento em que entrei na secretaria. Nós, por uma questão de organização de dentro da prefeitura e com as outras secretarias, não conseguimos colocá-lo a tempo para ser enviado à Câmara no final do ano passado. Esse ano era ano eleitoral. Como ele prevê o repasse de recursos para famílias, ele não podia ser colocado, então, em votação, mas ele é um projeto muito importante. Ele vai na vanguarda do que é a educação infantil. É um projeto educacional de crianças, para crianças de 0 a 3 anos, mas que permite à família cuidar dessa criança sob orientação da grande rede de escolas infantis que nós temos. Nós temos, então, 207, 43, podendo aumentar mais com as escolas que se juntarem por conta dos editais. Então, temos uma grande rede de educação infantil que pode atender essas famílias 2 vezes por semana, 1 hora. Então, tem que ter um responsável e a família recebe um recurso, né? São famílias vulneráveis, mas funcionais. Não se faz projeto educacional com família disfuncional. Família disfuncional precisa ser atendida pela assistência social. Então, são famílias funcionais, com acompanhamento da saúde, né, mediante aí o PIMPA, e também a assistência social. Então, esse é um projeto que eu acalento muito, e é um legado que o prefeito deixa para a próxima gestão para avaliar a oportunidade de colocá-lo e ajudar essas famílias a cuidarem dos seus filhos, se organizarem e estarem com os filhos nesse período no qual é muito difícil substituir a família. Estudos do mundo inteiro mostram quão difícil é famílias funcionais, insisto novamente, de serem substituídas por escolas. A criança, nesses primeiros 1.000 dias, são chamados 1.000 dias de ouro, estão melhores com a família, se a família puder atendê-las e se forem orientadas pedagogicamente. Então, criança em família é um legado que fica aí para a próxima gestão avaliar se elas se vão colocar em votação ou não. Um pouco dos investimentos que nós fizemos em tecnologia, nós estávamos no início desse ano com Wi-Fi em todas as escolas. Aliás, foi algo que nos ajudou, mas no início nos frustrou, porque nós, quando colocamos o Wi-Fi em todas as escolas, as crianças saíram das escolas, porque elas não podiam mais frequentar as escolas, e a gente levou mais 3 meses, 4 meses para colocar o Wi-Fi via companhias de telefone para as crianças nas suas casas. Mas todas as escolas têm Wi-Fi de alta velocidade, tá? Que ele é feito pela Procempa, a Procempa que é a provedora desse Wi-Fi, e, portanto, elas podem rodar equipamentos como esses que nós colocamos. Nós colocamos 54 notebooks, 2.500 Chromebooks que foram entregues há 3 meses atrás para as escolas, justamente também na perspectiva, claro que o planejamento era anterior, mas nesse momento eles vieram ajudar o trabalho remoto. As crianças podem ir à escola e trabalhar com o seu material, e 400 computadores que foram colocados ali na secretaria, mudando, né, também a capacidade da secretaria de trabalhar em termos de internet. Agora nós estamos colocando na secretaria o Wi-Fi. Primeiro nós colocamos em todas as escolas, e só depois na centralizada. O foco é no aluno. E aqui nós tivemos também parceiros que doaram equipamentos, né? A Rosário Landes, a quem eu agradeço muito, e o Leonardo Fração, no início também, os 31 tablets que ajudaram a rodar o Elefante Letrado. Tem uma parceira que doou a licença para a prefeitura, e nós trabalhamos com esse recurso de tecnologia. Um outro recurso fundamental foi esse, que é a Cortex, que é um programa de gestão escolar, né, e de gestão da atividade escolar, e esse estava previsto para colocar em todas as escolas presencialmente no início desse ano. Quando houve a pandemia, nós convertemos esse programa, ele precisou ser acrescentado um módulo de comunicação, e ele é a base, então, do do reestabelecimento de vínculo entre os alunos e os professores, de registro das atividades e contabilidade dessas atividades para efeito de avaliação
das 800 horas que são obrigatórias. Então, a Cortex, que funciona só no ensino fundamental, mas também nas escolas comunitárias de educação fundamental, é uma doação da família Gerdau, né, o Hans e o Klaus, e essa doação, inclusive, foi estendida até final do ano que vem. Então, isso está garantido, não há aqui solução de descontinuidade, de continuidade para a aplicação da plataforma, e a plataforma permite um conjunto muito grande de dados, né, e de enxergar o que está se passando na escola, de modo a facilitar o trabalho dos gestores, os diretores, os supervisores, os professores e também a secretaria, por óbvio. Parcerias, nós estamos legando uma parceria com a Unesco, esse termo de parceria foi assinado também já depois do segundo turno das eleições, é um montante importante de 32 milhões, salário e educação, e voltado para a conclusão de 8 obras que não foram concluídas ainda, que são lá do programa Pro Infância, de 2012, né, e também colocar PPCI em todas as escolas municipais, além do foco principal, que é a melhoria da qualidade da educação. Então, aqui nós temos elaboração de currículo, criação e melhoria da avaliação da qualidade, formação dos professores, todo um conjunto de atividades que nós temos e podemos dar para os nossos alunos mediante essa parceria com a Unesco. Um outro programa importante é esse do Educação Transformadora. A SMED lidera esse projeto, que é o projeto com o Pacto Alegre, e que tem 3 eixos: formação de professores, Fundo Cidadania pela Educação, que também é recursos do setor privado para a formação de professores. Isso aí, esse fundo é dirigido pela Unesco, não por nós, né? A Unesco nem passa pela prefeitura, vai dos empresários à Unesco, e a Unesco dirige e ajuda e aplica, né? E um centro aplica na formação e no desenvolvimento da educação, no Centro de Estudos Aplicados à Educação, que também o projeto está pronto, passa pelas universidades para que se faça um desenvolvimento de estudos aplicados à educação. Nós sentimos muita falta de estudos que realmente tenham em vista a dificuldade que tem lá na sala de aula dos alunos. Fizemos uma experiência muito interessante, que foi startup, com várias startups produzindo resultados para a educação. Foi um desafio interessante e conseguimos avançar em algumas das startups que produziram alguns resultados. E, finalmente, a situação da Covid. A situação da Covid mobilizou a secretaria de um modo diferente. Nós tivemos que fazer, então, a conversão para o ensino remoto. Ofertamos, e hoje isso existe, nós temos internet paga em todas as operadoras de celular. Os alunos nossos têm disponibilidade para usar a Cortex gratuitamente nessas operadoras. Esse uso tem sido muito pequeno, o que mostra que o problema não era isso, o problema é o vínculo entre o aluno, mas isso está disponível, isso continua. O contrato, se não me engano, vai até março do ano que vem. Enfim, fizemos a distribuição de alimentos, 1 milhão de quilos de alimentos que foram distribuídos, e depois fizemos um trabalho gigante que estamos fazendo, que é o trabalho de retomada da atividade presencial. Eu só quero terminar dizendo isso, que neste momento, na educação, e eu digo muito sinceramente, não há nada mais importante do que voltar à atividade presencial com as crianças nas escolas. Realmente algo que nós não podemos imaginar, na nossa geração nunca aconteceu, de nós termos um período tão longo com crianças fora da escola. Isso é um prejuízo incalculável para o desenvolvimento dessas crianças. Então, isso realmente é algo que a sociedade inteira tem que entender, fazer todo o esforço, com tudo mais, para que as escolas continuem abertas e recebendo as crianças. Pessoal, eu queria agradecer, então, para finalizar, eu queria agradecer as perguntas de vocês, a audiência de vocês, aqueles que nos acompanharam. Eu queria agradecer e fazer um tributo ao prefeito, porque é muito fácil e é muito comum que na vida pública se coloque a educação como prioridade. Mas é muito difícil colocar o capital político a serviço de uma mudança estrutural na educação. Isso custa capital político. Não custou dinheiro para a Prefeitura de Porto Alegre,
mas custou capital político. Vocês podem olhar o orçamento da SMED, nós fizemos modificações interessantes, ela não custou mais, ela não custa mais hoje do que custava, mas custa capital político. Então, eu queria fazer um tributo à coragem do prefeito de ter apostado nesse processo e confiado que ele faria uma mudança que teria repercussão daqui a muitos anos. Então, muito obrigado. Muito obrigado à equipe da SMED. Nós tivemos uma equipe aguerrida e que fez um trabalho. Nós tínhamos quase 600 pessoas na secretaria e hoje nós estamos trabalhando com 200 pessoas, entre remotos e presentes. Isso mostra quão organizado nós ficamos, quanto mais racional foi o nosso trabalho, e essa equipe se dedicou dia e noite a melhorar a educação. Eu queria agradecer muito, então, a diretora pedagógica, Maria Cláudia Bombassaro, queria agradecer a diretora de RH, Soraya Santana, eu queria agradecer o diretor financeiro, que é o Ramiro, queria agradecer o diretor administrativo, que é o Júlio, que são pessoas que estiveram na linha de frente fazendo um trabalho fundamental. Eu queria agradecer a Yara Wortmann, que me acompanhou nesses últimos 2 anos. Ela mencionou coisas aqui que foram muito importantes, que nós fizemos juntos, fizemos a lei dos diretores, fizemos a lei de avaliação, então são mudanças estruturais nesta cidade. Não há futuro para a cidade e para qualquer grupamento humano sem um processo realmente eficiente de educação. E ele passa por a gente ter esses elementos que nós colocamos à disposição. Eu quero desejar, assim, de todo o coração, o sucesso a vocês, porque o sucesso da educação, o que vocês vão plantar, vocês não vão colher. Quem vai colher vai ser o próximo. E é assim que tem que ser feito mesmo o processo educacional. Então, nós fizemos isso realmente na convicção de que estávamos fazendo melhor. E eu desejo a vocês grande sucesso e desejo a vocês que plantem ainda mais árvores e sementes para que outras colham e a nossa cidade, a educação na nossa cidade seja de excelência, porque é isso que importa para os nossos alunos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês que nos acompanham.